Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Bem pessoal, agora a gente está com uma novidade. Estarei selecionando sempre 3 pessoas para mandar um alô, um salve, deixando o nome e a cidade da pessoa aqui, tá bom? Coloca aí nos comentários. E o salve de hoje vai para o Mauro Rolim, lá da cidade de Icó, no Ceará. Um forte abraço, amigo. E também para o Jefferson José, de Macapá, no Amapá. E para o seu filho Josué. E para finalizar, o Marcelo Oliveira, de Eldorado dos Carajás, lá no Pará. Um forte abraço para vocês. E vocês que querem ter seu nome citado, não esqueçam, deixem aí nos comentários. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Que fim levou? Antônio dos Santos, lugar-tenente de Lampião. Ex-cangaceiro, sonha comprar um Fusca. Título da matéria do jornal O Globo, domingo, 6 de agosto de 1995, por Luiz Carlos Lourenço. Estrela d'Alva, cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, com pouco mais de 4.000 habitantes. Tem um morador, Antônio dos Santos, que até agora só era conhecido pelas pessoas que viviam ali como um funcionário aposentado da Estrada de Ferro de Leopoldina e um antigo compositor. Antônio dos Santos ocultou de todos ter sido um cangaceiro e lugar-tenente de Lampião. Volta Seca, o autor de músicas como Acorda Maria Bonita, no cangaço, desde os 11 anos de idade, Volta Seca tinha sua cabeça a prêmio. Decapitada, ela valia 50 contos de réis. Seu nome de guerra, Volta Seca, foi dado por Lampião, que se impressionou com a sua baixa estatura e a sua magreza. Não falei do cangaço para ninguém porque não sabia como iriam encarar o fato de ter sido um cabra de Lampião e por ter cumprido pena de 19 anos em Salvador pelo assassinato de um safado que estrupou uma irmã minha, Hilda. Aos 77 anos, completados no dia 13 de março, Volta Seca vive modestamente numa casinha do centro da cidade, juntamente com a mulher, Isaura. Dos 11 filhos que teve no primeiro casamento, os que ainda vivem raramente escrevem ou aparecem para visitá-lo. Seu único sonho é bem modesto. Gostaria de ganhar ou poder comprar um carrinho usado, de preferência um fusquinha, só para poder rodar calmamente por dentro dessa cidade que escolhi para viver minha velhice, e ir com a mulher até a beira dos rios aqui da terra para pescar. Como eu recebo só R$300 como faxineiro aposentado da Leopoldina, e de vez em quando uns poucos trocados da União Brasileira de Compositores pelos direitos de execução de minhas músicas, esse carro está cada vez mais difícil, mas tenho fé em Deus que ainda vou conseguir. Volta Seca, autor de mais de 10 músicas gravadas, conta que passa a maior parte do seu tempo de aposentado cuidando de passarinhos, pescando traíras e bagres nos rios da região, e principalmente levando seus galos de briga, Fumaça e Dois de Ouro, para disputar com outros campeões nas rinhas de Pirapitinga e das outras cidades da Zona da Mata de Minas Gerais. Ele arrisca uma comparação entre a época do cangaço e os dias atuais. É só assistir os jornais da televisão. Essas brigas e tiroteios que ocorrem no Rio e São Paulo mostram que o período do cangaço foi café pequeno. Se compararmos com o que se vê agora, acho que Lampião era um homem revoltado contra a sociedade, porque a justiça não lhe deu o apoio devido. Mataram seu pai e sua mãe cruelmente, e ali valeu o poder dos coronéis. A justiça não se fez presente, foi por isso que ele entrou para o cangaço. Eu posso dizer que eu também entrei pelo mesmo caminho. Volta Seca não disse que matou muitas pessoas durante o período em que viveu no cangaço. Eu só matei um macaco. Para me defender, nas batalhas contra as volantes, todo mundo atirava. Como é que eu vou dizer que a bala saiu do meu fuzil? Deus é que mata, nós apenas usamos as armas. Até hoje estou um pouco surdo de tanta bala que zuniu pelos meus ouvidos. Mas não me arrependo de nada. O ex-lugar-tenente de Lampião defende o cangaceiro, apesar de reconhecer alguns excessos. Lampião era um pioneiro nas lutas contra as injustiças dos poderosos. Um caboclo que dava esmolas aos pobres e distribuía entre eles as mercadorias que roubava dos grandes comerciantes da região. O único assunto que tira a Volta Seca do sério é a hipótese de que o cangaceiro tenha sido homossexual. Vai lá se meter com ele e tentar alguma coisa? Lampião sabia brigar como um homem e tinha a melhor pontaria do mundo. Infeliz daquele que ele botasse fuzil em cima. Lampião era cego de um olho, mas enxergava por 4.
Era muito macho e não pode, depois de morto, ficar envolvido numa boataria dessas. Bem, pessoal, é preciso fazer algumas ressalvas com relação a essa entrevista de Volta Seca. Primeiro, ele nunca foi lugar-tenente de Lampião. Ele era apenas um menino que entrou no bando. Tinha como principal ofício lavar os cavalos. Obviamente que com o tempo foi ganhando experiência. Estava sempre presente com os mais velhos nos combates. Outro ponto importante que Volta Seca se equivocou foi ele falar que a mãe de Lampião foi assassinada. Ele fala que o pai e a mãe foi assassinados, sendo que só o pai de Lampião, José Ferreira, foi assassinado pela Força Volante, que tinha como líder José Lucena. A mãe de Lampião morrera dias antes, provavelmente de um ataque cardíaco. Outro ponto também que nós temos que ressaltar é que Lampião não roubava apenas só dos ricos, ele roubava os pobres também. Quando ele invadia as cidades, ele não saía selecionando. E essa ideia de Robin Hood, tirar dos ricos para dar para os pobres, também não se encaixa. Obviamente que Lampião beneficiou algumas pessoas com doações ou esmolas, porém na maioria das vezes para conquistar a confiança e assim fortalecer a sua rede de coiteiros. Outro ponto exageradíssimo é esta questão que a cabeça dele valia 50 contos de réis. Isso nunca existiu. Na lista de 1933, o nome de Volta Seca nem aparece. E pelo contrário, a cabeça que valia 50 contos de réis, a mais valiosa da época, era a do rei do cangaço, do próprio Lampião. A forma que ele coloca como Lampião entrou para o cangaço também não condiz com a verdade. Obviamente que a justiça não se fez presente da forma devida para vários cangaceiros, porém, da forma que ele colocou não foi bem assim. Todos nós sabemos que a história não é como muitos colocam, que Lampião era inimigo dos coronéis, que combatia-os, de forma alguma. Pelo contrário, Lampião foi amigo de vários coronéis, e tinha negócios com esses. A única questão que eu concordo muito com Volta Seca na entrevista dele é o fato de ele não concordar de chamarem Lampião de homossexual. Essa história é a mais descabida da história do cangaço, ou uma das. Precisamos ter respeito e compromisso com a história, para não querer ganhar notoriedade inventando coisas. Bem, pessoal, eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, por gentileza, não esqueçam de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ajude o nosso crescimento. Comente aí também a sua opinião com relação ao vídeo. Críticas, sugestões sempre são bem-vindas. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!